Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e na quarta-feira eu fiz o review desse cara aqui, o Moondrop MAD-01. Ele é um celular voltado para áudio da Moondrop. E a minha conclusão no vídeo foi que é muito difícil justificar a compra de um desse porque ele está muito no meio do caminho e pelo preço você consegue opções melhores se você quiser um celular, opções melhores se você quiser um DAP, você tem assim, meio que formas de você montar um sisteminha portátil gastando menos e tendo as mesmas funcionalidades ou mais, inclusive sobre alguns aspectos com maior qualidade, enfim. Então, ele é um aparelho um pouco difícil de justificar. E como eu falei sobre essas outras alternativas, eu pensei em fazer um vídeo, cara, mostrando para vocês soluções possíveis de áudio portátil em 2024. O vídeo está sendo meio no improviso, tá? Só meio que assim, montei algumas possibilidades aqui e a ideia é justamente mostrar elas para vocês, falar um pouco tipo, de pontos positivos e negativos de cada uma dessas soluções. E assim, não encarem isso aqui como coisas prontas e rígidas, tá? É possível combinar algumas soluções, como vocês vão ver. Mas eu queria justamente explorar um pouquinho esse mundo, né? O que você pode fazer para ouvir música fora de casa. Então, espero que isso aqui possa dar ideias para vocês. Não sei. Vamos lá, cara. A primeira coisa obviamente, acho que todos vocês usam um celular, né? Tem um smartphone que vocês carregam sempre com vocês. E o smartphone, ele obviamente já tem acesso aos serviços de streaming e tudo mais. Então, a solução mais conveniente seria, de alguma forma, usar o celular que você já tem, tá? Então, vamos considerar isso daqui, que é um Huawei P30 Pro, tá? Um celular velho, mas ele já não tem mais a saída de fone de ouvido. Então, serve para ilustrar o que eu quero agora. O que você pode fazer aqui? Obviamente, a solução mais comum hoje em dia é adicionar um fone Bluetooth, né? Então, você pode ter um celular com um fonezinho Bluetooth True Wireless, por exemplo, né? Isso aqui é um Galaxy Buds 2 Pro. E aí você vai ter muita conveniência, porque, pô, é um negocinho pequenininho, que tem uma bateria legal, que você coloca no ouvido e pronto, você está ouvindo música. Obviamente, como você que está me assistindo certamente sabe, essa não é necessariamente a opção que vai te dar a maior qualidade de som possível, ainda que seja possivelmente a mais conveniente. Então, o que seria um upgrade mais fácil? Você poderia adicionar um dongle, que é justamente um adaptador USB-C para P2, para você colocar uma saída de fones de qualidade no seu celular que não tem uma saída de fones, né? Então, assim, eu posso chegar e colocar, por exemplo, um in-ear cabeado de qualidade, né? Isso aqui é um Elysium Pilgrim, é um in-ear que custa aí seus $300 e poucos. Inclusive, eu vou tentar deixar o link na descrição para tudo que eu estou mostrando aqui, tá? Como essas opções. Mas, cara, assim, pronto, né? Qual que seria a questão? Ao invés de você plugar o cabo direto no seu telefone, você vai plugar o cabo nesse pinguelinho e ele vai no seu telefone. O ponto negativo disso é que, é um negócio a mais para você carregar e muitas vezes, por exemplo, esse caso aqui é um bom exemplo. Esse P30 Pro, ele já é antiguinho, ele tá com a porta USB-C com mau contato. Então é um saco, porque assim, ao contrário do que acontece com uma porta P2, por exemplo, que me parece mais durável, pelo menos na minha experiência, aqui ainda é um saco, tipo, ele tá no bolso, aí ele fica numa posição, cortou o sinal, aí trava, aí começa a tocar no alto-falante do celular, e aí você tem que tirar, botar de novo, é chatinho, assim, como é uma conexão digital, quando você tem problema, acaba que é um pouquinho mais inconveniente. Você também tem a possibilidade de ter um dongle meio que maior e mais sofisticado, né? Isso aqui é um da Colorfly. Esse aqui, qual que é acho que é o CDA MP2, M2P. Não lembro, tá? Vocês vão ver aí na tela o nome dele. Mas esse daqui, ele faz exatamente a mesma coisa do que esse dongle, né? São dispositivos que têm exatamente a mesma função. A diferença é que ele tem mais potência e também ele tem duas saídas. Ele tem uma saída P2, ele tem uma saída balanceada, ele tem um controle de volume, por exemplo. Então você pode controlar ele por aqui, não só pelo seu celular. É meio que assim uma versão um pouco mais sofisticada disso. Eu confesso que assim, eu não sou o maior fã hoje em dia disso aqui,
porque é um negócio às vezes grande, às vezes pesado, então assim, é um pouco esquisito você colocar no bolso, né? E você tem, como vocês vão ver agora, versões meio que sem fio disso aqui. E aí a história é outra, tá? Porque isso aqui, cara, eu acho que acaba sendo mais interessante pra você plugar num computador, por exemplo, do que algo pra você botar no seu celular. Isso aqui é grande pra ficar entre o teu fone cabeado e o celular. Falando da opção sem fio, eu vou mostrar uma aqui pra vocês, cara, e já fazer um combo aqui com um negócio que fica maneiro, porque, pô, você consegue colocar numa casezinha um pouco maior, e aí olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um bom fone cabeado, isso aqui é um T-Audio Monarch MK3, e isso daqui é um QDelix 5K. Eu já fiz o review dele, tá? Dá uma olhada aqui em cima. Mas o que ele faz? Ele é exatamente a mesma coisa que isso daqui, né? Ou seja, ele é um DAC e amplificador portátil, só que ele se conecta ao seu smartphone via Bluetooth. Então você consegue plugar um fone sem fio aqui, ele fica conectado sem fio ao seu telefone e você tem um áudio de altíssima qualidade com alguns benefícios, né? Assim, dá uma olhada no review dele que você não tem visto, mas a parada cara, ele tem um aplicativo que você instala no seu telefone e ele tem um equalizador sinistro que permite que você aplique várias curvas, simule a tonalidade de outros fones. É uma solução incrível, cara. Então, por exemplo, eu recentemente viajei e eu levei isso daqui, sabe? É exatamente isso, né? Isso aqui foi uma solução pra mim. Porque, cara, é uma caixinha que eu consigo colocar tanto o QDelix quanto o fone e, pô, muito bom, muito conveniente, com vários recursos muito legais, né? Mais do que os outros dongles, porque, como eu falei, né, você tem o aplicativo, tem tudo mais, então eu adorei essa solução. Uma outra meio que versão muito maneira dessa proposta é isso aqui, cara. Isso aqui é um Cadasty. Qual que é a parada? Como quem me acompanha já sabe, eu não uso, o meu celular de uso pessoal é um iPhone, não é um Android. E isso daqui, olha só, ele é um amplificador de DAC Bluetooth que fica acoplado pelo MagSafe ao seu telefone. Então, como eu falei, faz mais ou menos a mesma coisa, né? Você pode chegar aqui, você vai ligar o Cadasty e você vai colocar o cabo do fone cabeado aqui. E pronto, tá? É como se fosse você criando uma saída de fones de qualidade no seu iPhone. Mesmo esquema. Desvantagem. Ele é menos universal, vamos dizer assim, e menos versátil do que algo como o QDelix, porque o QDelix ele tem o aplicativo, tem todas as coisas. Aqui é uma solução mais simples, né? Não faz nada, ele só se conecta sem fio. Com fio também, tá? Você pode ligar ele aqui a cabo. Mas ele se conecta sem fio ao seu telefone e cria uma saída de fone de qualidade. Vantagem é a conveniência, né? Porque é um negócio muito pequenininho, muito fininho, que pode até ficar, se você quiser, permanentemente grudado no seu telefone. Assim, não adiciona nenhum volume significativo e não acho que você vai perder isso aqui. Então, o QDelix é muito pequenininho também, mas mal ou bem é um negócio que vai acabar ficando separado, né? Isso aqui eu gosto que é uma solução, pô, meio que única e compacta e fechada, né? Então, adoro essa proposta aqui também, tá? Caso você seja usuário de iPhone. Funciona sem ser com iPhone, funciona normal no Android, via Bluetooth, via cabo, não sei o quê. Só que ele não vai grudar na parte de trás do Android porque tem o MagSafe. Mas então, assim, essas são as soluções de dongle, vamos dizer assim. Uma versão mais porrada disso, vamos dizer assim, é isso aqui. Isso é um X-Duo XD05 BAW 2. Mesma coisa, tá? Amplificador e DAC portátil Bluetooth. Só que a ideia aqui é que é um dispositivo que está mais numa categoria de transportável do que de portátil, né? Assim, ele é grande. Ele pode não ser exatamente maior do que um celular, né? Em altura, por exemplo, mas ele é muito mais grosso, é mais alto. Então, é um negócio que para mim está numa categoria transportável. Vantagens, você tem muito mais recursos aqui. Então, assim, você tem duas saídas, assim como outro, mas são duas saídas. Você tem, tipo, controle de ganho, você tem um negócio para você aumentar ou diminuir graves, você tem possibilidade de filtros, você tem várias entradas. Então, isso daqui, para mim, é algo mais interessante para você ter acoplado num computador, por exemplo. Então, eu considero que é uma solução de áudio transportável que você pode ter, por exemplo, dentro da case do teu notebook. Ou que você leva com você na mochila quando você vai viajar e você vai trabalhar com o notebook, você chega com isso daqui, pluga via USB ao seu notebook. E ele também pode ser plugado
também pode ser conectado via Bluetooth ao seu telefone, né? Então, como eu falei, ele é como essas outras soluções aqui, mas é uma coisa maior. E aí a vantagem é que você pode usar fones mais exigentes, né? Porque isso aqui tem muito mais potência do que esses dongles menorzinhos, né? Então, de novo, se o que você quer é portabilidade extrema, não é isso que você vai ter aqui. Mas se você quer quase que um sistema que tem a qualidade e os recursos de um sistema de mesa que você pode levar por aí, essa é uma bela opção também de áudio, talvez não tão portátil, mas transportável. Agora, vamos para uma outra proposta, que é o seguinte. Imagina que você não quer usar o seu smartphone ou o seu notebook. Assim, meio que tudo que eu mostrei aqui agora vai nessa linha, né? De você usar o seu smartphone ou o seu notebook. Uma coisa que eu já vi muita gente fazer, e é um comentário que aparece com muita frequência quando eu faço review de players portáteis, né, que eu já vou entrar nessa categoria, é assim, pô, mas por esse preço eu compro um celular antigo que tem uma saída de fone de ouvido. E de fato, né, isso daqui, e tá nessa case monstra porque é um telefone que eu uso basicamente para ficar de GPS na minha moto, quando eu preciso de GPS. É um Galaxy, eu acho que é um S10, se eu não me engano. Mas o que é isso? Cara, é um smartphone antigo. Então é um smartphone que você consegue comprar usado por um preço baixo, que muitas vezes já tem um Android muito recente, que muitas vezes tem uma saída de fone de ouvido. Então tá aqui uma saída de fones, que você consegue colocar todos os aplicativos de streaming, que tem um sistema completo. Assim, é uma proposta que é interessante. Pontos positivos. Preço. Você conseguir um aparelho que vai entregar os recursos que você quer para a música sem custar tanto assim quanto um celular novo, quanto um DAP. Desvantagem para mim muitas vezes, a saída de fones não é grande coisa. Então, se você quiser, por exemplo, você não vai conseguir usar um headphone e, dependendo do aparelho, até in-ears podem ter uma qualidade um pouco pior com ele. Então, por exemplo, eu sei que tem muitos aparelhos, se eu não me engano, da Xiaomi, ou acho que da Redmi, coisa assim que uma galera reclama que tipo, não tem muita qualidade na saída. Então essa pode ser uma questão com esses dispositivos. E o fato de ser velho também. Então muitas vezes a bateria já está no fim da vida, dura pouco. Não necessariamente é fácil você conseguir peças de reposição. Então esse é um aspecto que você tem que levar em consideração. Mas é uma solução que para muita gente pode ser legal. Então, você pode ter, por exemplo, o teu celular de uso principal e você ter um smartphone mais antigo como um player portátil, né? Cuja função é exclusivamente escutar música. Você até pode colocar um chip de dados nele, por exemplo, para você poder ter só dados e você conseguir acessar o streaming pela rede móvel também, né? Uma coisa que DAPs não fazem, como vocês já vão ver. Então, essa solução ela pode ser muito interessante. E, de novo, você até pode juntar ela com as outras soluções que eu mostrei, né? Então, você pode chegar e colocar... a saída de fones não é de muita qualidade, mas você pode colocar um donglezinho nele, né? E aí você vai ter saída. Ou você pode acoplar uma coisa que eu também considero uma outra solução de áudio portátil, que é um fone que tem um cabo USB-C. É um fone com um amplificador e DAC e DSP embutidos, né? Esse daqui é um Moondrop Dusk, é um fone de um nível muito alto, mas existe também o Moondrop May, por exemplo, que tem a mesma coisa, existe o Moondrop Gil, tem alguns fones da Tangin que também tem essa solução. Qual que é a vantagem aqui? É justamente um fone que tem um conector USB-C, então você pode até plugar ele direto num celular que não tem a saída de fones, né? Então você, sei lá, pluga no teu smartphone que você já tem e pronto, você já tem um áudio de muita qualidade, porque tudo que importa, né, todo o sistema de som, vamos dizer assim, já está no fone, né? Nem vai usar o seu celular. Alguns lados negativos disso são meio que falta de opções, né? Não tem tantos fones assim que já vem com um cabo USB. Você pode comprar um cabo USB à parte, né? A própria Moondrop tem um, que é o FreeDSP, né? Tem outros aí no mercado. Mas você ainda está sujeito àquilo que eu falei, que é uma desvantagem de portas USB-C para isso, né? Como que aconteceu aqui com o Huawei, que a porta está com mau contato. Mas eu também acho que essa é uma solução legal. É que, assim, de novo, você pode combinar com outras coisas que eu estou mostrando aqui, né? Você pode colocar uma solução como essa, né? Um fone com USB. Num celular secundário só para música, você pode colocar no seu celular principal. Também gosto muito dessa solução. Uma outra possibilidade, né, é justamente a que eu mostrei agora, que eu não exatamente recomendo tanto, pelo menos nesse sentido, que é o próprio MAD01 da Moondrop, porque, como eu falei na avaliação dele, eu acho que ele não é nem um belo celular e nem um belo DAP, mas
não deixa de ser uma opção, né? Você pegar um celular voltado para música. E aí, fazendo essas misturas de novo, né? Porque, como eu falei, né, dá para combinar algumas coisas. Você pode, por exemplo, pegar um celular da LG antigo. Como eu falei na avaliação do Moondrop, a LG tinha justamente uma linha de celulares que tinha um foco em áudio. Então, você pode ir atrás de um desses smartphones um pouco mais antigos da LG. Ou, por exemplo, se você viajar, a Sony tem aparelhos com uma boa saída de fones hoje em dia também. Pode ser uma opção, mas é difícil de comprar. No Brasil não tem, a Sony não está mais aqui. Mas pode ser uma opção, né? Você ter um celular cujo foco pelo menos em partes, uma saída de áudio legal, né? Tem os da Asus, por exemplo, que são bons. Eu tive um ROG Phone, não lembro o modelo exatamente, mas ele era muito bom para áudio. Tem o Zenfone 8, que eu acho que o normal ele parou de ser produzido, né? O EAC, não lembro. Mas é um celular recente, com uma boa saída de fones também. Então, você pode ir para um celular que tem como foco áudio. E aí você, nesses casos, você já vai ter uma saída de fone de ouvido, né? E muitas vezes é uma saída não só com uma boa qualidade, mas com uma boa potência também. Então, nesse caso aqui, ou no caso do próprio Asus, cara, você consegue tocar headphones que não são tão fáceis assim de tocar, né? Ele tem muita potência de saída, então essa pode ser uma opção interessante também. E a última coisa que eu acho que você pode fazer, de novo, ainda não chama que pode ser combinado, é você pegar um player portátil, né? É um dispositivo cujo único foco é tocar música. E aí, eu tenho aqui 3 opções diferentes. São 3 players portáteis da Hybe, que eu gosto bastante, tá? Inclusive, falta fazer o review desse aqui, que é o R4. Mas são 3 players portáteis da Hybe que tem... meio que, eu acho que ilustram bem o que você consegue hoje em dia nesse sentido. Então, eu já até fiz um vídeo comparando um pouco esses players. Mas ó, vamos supor, isso daqui é um M300. Ele é o mais barato de todos, ele custa, se eu não me engano, são 200 e poucos dólares, eu acho. Tipo, 199, 230, uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas, cara, olha o tamaninho dele, né? Ele é bem pequenininho, né? Compara com qualquer celular que tá aqui na minha frente, né? Compara com, o iPhone, compara com o Huawei P30 Pro, compara com o Moondrop MAD01, né? Ele é pequeno. Eu lembro no vídeo, eu não consegui entender até agora. Uma galera, esse trambolho. Bicho, isso aqui é pequeno, cara. Não é um trambolho. Mas o que é a parada aqui? Ele não custa muito para um player portátil, tá? Então, como eu falei, ele custa 200 e poucos dólares. Ele roda Android... Um update. Ele roda Android completo, então eu consigo, cara, colocar os aplicativos de streaming que eu quiser aqui, Spotify, YouTube Music, tem o aplicativo da Moondrop, por exemplo, que eu posso combinar ele com um fone que tem USB-C. Então, essa é uma solução que eu gosto demais, tá? Porque é um negocinho pequenininho, relativamente acessível, voltado para música e que tem uma saída de fone de ouvido, obviamente. E é uma saída de qualidade legal, ainda que ela não seja a que oferece mais potência. Então, por exemplo, ele vai ser bom para in-ears, ele não vai ser bom para headphones que sejam mais exigentes. Então, um headphone portátil, ok, ele pode tocar bem. Um headphone um pouco mais chatinho, né? Pô, isso daqui é um Civica P2 Pro, um planar magnético, já é um pouquinho mais exigente, aí já não vai tocar tão bem. Então, assim, aqui você tem, no mundo dos players portáteis, né? Considerando que esse é o caminho que você quer seguir, você tem o tamanho, você tem o preço, você tem a versatilidade, vamos dizer assim, por ele ser um Android completo, mas você não tem muita potência de saída. Então, esse é o ponto negativo. Então, vamos considerar que você quer justamente esses mesmos recursos, mas você quer mais potência. Cara, um nível acima, você tem algo como isso daqui, que é um R4. Ele é um player que abre mão do tamanho, o preço não, tá? Ele custa, acho que 299, então ele é relativamente barato para um player que já tá nesse nível aqui. Mas assim, ele já é bem maior, então, ó, mais largo, mais alto, bem mais grosso, mais pesado. Então aqui você não abre tanto mão de preço, mas você abre mão de tamanho, mas você ganha. Ah, e uma outra coisa que os dois têm, tá? Então vou mostrar aqui. Controles físicos, cara. Uma coisa que pode ser muito útil, né? Smartphones muitas vezes não tem tanto controle físico assim. Então você pode ter um controle de volume, isso é comum, mas se você quiser avançar a faixa, retroceder, play, pause, você tem que tirar o telefone do bolso, olhar e mexer. Aqui não, muitas vezes você consegue do próprio bolso já sentir e operar. Então os players portáteis eles têm isso também. Mas esse daqui, ele já tem 2 saídas, uma normal e uma balanceada, tem USB-C e aí ele pode funcionar. Olha só, como isso daqui que eu mostrei, que é um amplificador DAC
conectado ao seu smartphone ou ao seu notebook. Então assim, eu posso ligar ele via USB ao computador e ele atua como amplificador e DAC para o computador e adiciona uma saída de fones de qualidade. Ele pode funcionar como amplificador e DAC via Bluetooth também. Então, isso aqui é um player mais interessante nesse sentido, né? Que traz mais recursos, traz mais potência de saída também. Então, ele já vai tocar fones um pouco mais exigentes. Então, é um player portátil que está um degrau acima. Falando em um degrau acima, esse daqui é o R6, que eu já fiz o review, que está justamente mais um degrau ainda. Então, assim, ele já é bem maior. Então, maior até do que o R4. Assim, esse já está num nível que é, trambolho, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem aqui? Mais potência de saída e mais versatilidade ainda. Então, assim, você tem as duas saídas de fones, né? Normal e balanceada. Você tem line out. Então, a ideia aqui é que ele pode ser conectado num sistema de som de vários jeitos diferentes. Você pode plugar ele via USB ao seu computador e aí ele atua como um DAC externo, mesmo esquema dos outros. Ele pode ser conectado via Bluetooth. Ele pode ser conectado a um amplificador externo, usando a saída line out, então ele só funciona como DAC. Isso é bem mais específico, tá? É para casos assim que a pessoa meio que já tem um sistema mais sofisticado, sabe exatamente o que ela quer. Mas o ponto é esse, tá? Ele é como se fosse uma versão mais potencializada dessa ideia de um player portátil. Tem cartão de memória, então você pode, assim como os outros, você pode aumentar a quantidade de armazenamento para você colocar arquivos. Qual que é o lado negativo dos players em geral? É que você tem que ter um dispositivo a mais para tocar música, né? Não só o seu celular. Não necessariamente você pode querer isso. E é um dispositivo que, ainda que seja pequeno, né? Como o caso aqui do M300, não é tão pequeno quanto o dongle que você pluga no seu celular, né? Ou como o Cadastri que você bota no seu iPhone. Então, é um outro dispositivo que tem um tamanho significativo que você vai ter que levar com você. Outra coisa, você vai ter que carregar, enfim. E também, cara, por mais que eles possam ser acessíveis, não são tão acessíveis assim. Então, o próprio M300 que eu falei, que custa 200 e poucos dólares, um negócio que vai sair aí a, mil e poucos reais. Cara, um dongle legalzinho, né? Esse aqui é o da Cubo KD1, custa 120 reais. Então, ele tem esse lado aí, né? E também tem uma questão que é o próprio, quando você vai nos mais sofisticados, que é o próprio tamanho. Né? Então, e tem um outro tipo de player que eu não tô com nenhum aqui para mostrar para vocês, que são players que misturam um pouco das duas coisas, porque eles é uma outra categoria, que você tem a entrada para cartão de memória, você tem as várias saídas e entradas, então eles funcionam de vários jeitos com o sistema, eles podem não ser tão caros assim, vamos dizer assim, mas não rodam Android. Então tem muitos players como esse que você tá restrito aos arquivos que você coloca, né? Você não pode instalar o streaming, por exemplo. Gente, mas eu acho que é isso, cara. Acho que a ideia do vídeo de hoje era essa, como eu falei, demonstrar aqui de uma maneira meio prática algumas possibilidades que você tem hoje em dia para ouvir música de forma portátil. Se eu tiver esquecido de alguma, coloca aí nos comentários. Se você tiver alguma outra sugestão, bota nos comentários também. Se não tiver entendido nada, pergunta aí, que eu prometo que eu dou uma olhada e vejo se eu consigo sanar mais dúvidas. E olha na descrição, tá, pro link desses equipamentos. Mas espero que tenha dado para ou esclarecer, sei lá, alguma dúvida que vocês eventualmente tinham, ou então pelo menos falar para vocês, dar ideias de o que vocês podem fazer para ouvir música fora de casa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.